crianças! Mais uma vez estamos juntos para ouvir uma linda história da Bíblia. Todos nós gostamos de história, né? Nós viajamos quando a gente ouve as histórias. E as histórias da Bíblia, elas são verdadeiras. Existem algumas histórias que nós inventamos lá na nossa mente, tem grandes autores que criam lindas histórias, mas a história da Bíblia, todas elas são histórias verdadeiras que de fato aconteceram, certo? Então hoje nós vamos ouvir uma história de amor. Ruth! Quem já ouviu falar de Ruth? Existe um livro na Bíblia que se chama Livro de Ruth. E essa história que nós vamos ouvir hoje é desse livro, o livro de Ruth, ok? Então vamos lá? Se você pudesse se encontrar com seus bisavós e os pais deles e todas as pessoas que viveram antes de você na sua família, talvez você ficasse surpreso ao ver que tipo de pessoas elas eram. Na Bíblia, um dos antepassados de Jesus foi Ruth, e Ruth era uma mulher moabita que costumava adorar ídolos. Você sabe o que é uma grande fome? Isso mesmo, uma grande fome ocorre quando as plantas não crescem, os animais e até as pessoas morrem por não ter o que comer. Um homem chamado Elimeleque saiu de Belém com a sua esposa e os seus 2 filhos em busca de alimento. Ele foi para Moabe, um país onde as pessoas adoravam ídolos. As coisas não foram muito boas para Elimeleque e a sua família em Moabe. Eles e os seus 2 filhos morreram lá. A esposa Noemi ficou com as suas 2 noras, Ruth e Orfa. As suas 2 noras eram de Moabe, isso é, moabitas. Noemi estava viúva e ouviu que o Senhor havia providenciado pão para o seu povo. Ela decidiu então voltar para sua terra natal. Mas o que as 2 noras iriam fazer? Agora que Noemi estava voltando para sua terra, aí então Noemi aconselhou a que elas ficassem em Moabe e se casassem novamente. Orfa então voltou para sua família, mas Ruth se recusou a ir. Ruth declarou um poema muito bonito, prometendo que jamais deixaria sua amada sogra. Os antigos amigos de Noemi ficaram muito felizes pelo seu retorno a Belém, mas Noemi pediu que fosse chamada de Mara, que quer dizer amargurada, e não Noemi, que quer dizer feliz. E ela explicou o motivo: porque Deus, o Todo-Poderoso, me deu amargura. Ela estava se referindo sobre essa amargura porque os seus 2 filhos e o seu marido haviam morrido lá na terra de Moabe e ela ficou sozinha, viúva. Então agora ela queria ser chamada de Mara, a amargurada. Noemi então voltou sem nada, a não ser a sua amada nora Ruth. Apesar de Ruth ter adorado ídolos, como as pessoas de Moabe, ela tinha desistido disso e agora ela adorava o único Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Ruth trabalhava duro para que ela e a sua sogra tivessem o suficiente para se alimentar. Todos os dias ela seguia os trabalhadores que iam para as colheitas e ajuntava as espigas que ali sobravam naquelas colheitas. Boaz, o proprietário do campo, tinha ouvido falar da bondade de Ruth para com a sua sogra Noemi. E quando a conheceu, Boaz ajudou-a, ordenando aos seus empregados que deixassem muitas espigas para trás durante a colheita, mas que deixasse de propósito. Boaz ali começou a gostar de Ruth, por isso ele estava ajudando ela. Quando
Ruth contou sobre Boaz a sua bondade, Noemi louvou a Deus. Esse homem é o nosso parente chegado e ele é um dos responsáveis por nós. O tempo então passou. Boaz queria se casar com Ruth, cuidar de Noemi e das terras da família. Mas havia um parente da família mais próximo do que ele, e pelas leis daquela época, esse parente, ele teria a prioridade para resgatar Ruth e Noemi. Ele queria a terra, mas não queria se casar. Esse outro parente queria a terra, mas não queria se casar com Ruth. E pela lei, ele não poderia ter a terra sem se casar com Ruth. Naquela época, as pessoas não apertavam as mãos para selar um acordo. Boaz tirou a sua sandália e deu-a publicamente para o outro homem. O negócio foi fechado. Ruth seria então a sua esposa. Noemi e Ruth seriam parte da família de Boaz. Boaz e Ruth colocaram o nome de Obed no seu primeiro filho, e Obed tornou-se avô de Davi, o grande rei de Israel. Mas mais maravilhoso do que isso, Obed foi um dos antepassados do Senhor Jesus Cristo. Jesus veio através da descendência de Davi para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores e o Salvador do mundo. Aleluia! E é isso, a nossa história de hoje. E aí, crianças, gostaram da história de hoje? Ruth, uma linda história de amor que nos fala sobre a lealdade, sobre sermos leais, sobre amarmos as pessoas, né? Ruth se recusou a ficar na terra dela, ela poderia ter ficado, mas ela amava Noemi, a sua sogra, e decidiu que estaria com ela por amor. E por causa da sua fidelidade, Deus deu a ela o privilégio de ser uma descendente do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ela deixou de ser uma adoradora de ídolos e passou a ser uma adoradora do Deus vivo, Deus fiel. Quem aí é adorador do Deus fiel? Quem é adorador, então, agora vai fechar os seus olhos e vamos orar agradecendo a Deus? Pai, muito obrigada, porque o Senhor fala conosco em todo o tempo. O Senhor deixou essa linda história de amor, a história de Ruth, para nos ensinar o que é a lealdade, o amor verdadeiro e principalmente que o Senhor nos resgata. O Senhor deu a Ruth o privilégio de deixar de ser uma adoradora de ídolos para adorar ao Senhor, o Deus fiel, o Deus único e verdadeiro. Meu Deus, coloca no coração de cada um de nós, de cada uma dessas crianças que estão nos ouvindo, o privilégio e principalmente, Deus, o desejo de adorar ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de exaltar ao Senhor como o único Deus verdadeiro. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.